Opa, beleza? Professor Fred na área. Você sabia que ao passo que a espécie humana evolui, o seu crânio aumenta e os seus dentes também? Que o vírus da herpes já existe e já infecta a espécie humana há mais de 6 milhões de anos? É isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre evolução. Então fica comigo nessa aula até o final dela, que você vai saber tudo que você precisa saber sobre evolução. Esse é o canal Biologia SA, que trabalha para o seu crescimento. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar aqui rapidamente sobre introdução, né? Vamos introduzir aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha no meu cabelo. Vamos dar uma introduzida aqui no assunto da evolução, para nós entendermos aqui um panorama geral do assunto, né? Posso postar outro vídeo falando, sendo um pouco mais complexo nas curiosidades de como a filogenia se organiza e tudo mais, mas essa aula a gente vai ser um pouco mais introdutório, certo? Então espero que vocês acompanhem essa aula até o final, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito no seu conhecimento. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você ajude esse projeto a crescer, fortaleça e incentive, e que você também ative o sininho da notificação para que toda vez que eu postar vídeo aqui no canal você seja notificado e possa assistir. Beleza? Então, pessoal, olha só. Vocês, primeiramente, temos que entender o que nós precisamos entender, primeiramente, o que é evolução. Evolução, gente, é o estudo das mudanças, estudo das modificações que acontecem nos indivíduos ao longo do tempo. Então, é impossível estudar evolução em curto espaço de tempo. Então, se você estuda a evolução, eu quero entender que uma espécie me virou outra, por exemplo, se evolução existisse, tinha macaco virando homem até hoje. Não é bem por aí. É um processo que acontece em milhões de anos, em muitas gerações, ok? Então são transformações, adaptações que acontecem ao longo de muitos anos, de muitas gerações. Beleza? E a primeira coisa que nós temos que entender é que existem duas vertentes. Nós temos que entender que existe uma vertente fixista e uma vertente evolucionista. Só fazendo esse paralelo aqui para vocês, mas o tema da aula é lamarquismo e darwinismo, mas vou falar um pouquinho disso aqui rapidamente. As teorias fixistas, elas compreendem que as espécies não se alteram da mesma forma que elas foram criadas, elas permanecem. Já os evolucionistas, né, em qualquer grau que eles acreditem, qualquer tipo de teoria que eles acreditam que as espécies elas sofrem mudanças. E é muito fácil você entender que as espécies sofrem mudanças. Imagine os seres humanos, imagine uma espécie humana de hoje e a espécie humana de 200, 300 anos atrás. Então a mudança, mesmo que ela seja muito pequena, ela acontece, né? Então, assim, sem eu tomar partido aqui, sem eu falar no que eu acredito, eu estou explicando só o que as duas linhas de pensamento acreditam. Então o fixismo vai mais por uma maneira mais estática de pensamento. E o evolucionismo acontecem mudanças nas espécies, acreditando na ancestralidade. Existe o ancestral comum. As teorias fixistas mais conhecidas são o criacionismo e principalmente o criacionismo, que é Deus o criador de todas as espécies são assim. Só que existe uma gama de pessoas que acredita também numa mistura aí de criacionismo com evolucionismo. Deus criou as espécies, mas as espécies evoluem, né? Que faz até algum sentido aí para as pessoas que têm a sua espiritualidade, sua fé, mas não é o nosso objetivo aqui. O negócio é entender como funcionam essas metodologias. Então a teoria fixista mais conhecida é o criacionismo,
que onde Deus criou criou a espécie daquela forma, a espécie sempre será daquele jeito. Já o espontaneísmo, ele diz que as espécies vieram da matéria inerte, é uma coisa mais abstrata. Catastrofismo é a evolução por meio das catástrofes causadas por intervenção divina. O evolucionismo é o estudo da origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. E aí nós vamos ter os dois principais estudiosos da evolução, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Robert Darwin, os dois caras mais famosos da evolução. Existem outros estudiosos da evolução, fazendo aqui uma justiça, no meu ponto de vista, ao Wallace, que no meu ponto de vista é coautor de Darwin, no meu modo de pensar. No meu modo de pensar, ele é coautor do Darwin. Existem pessoas que dizem que não, outros dizem que sim, mas para mim o Wallace tem uma importância muito grande no trabalho de Darwin. E Jean-Baptiste Lamarck, que antecede o seu trabalho. Muitas pessoas ridicularizam o trabalho de Lamarck hoje, porque é sabido que a teoria de Lamarck teve muitas falhas. Só que é muito importante fazer uma linha do tempo, porque Lamarck veio antes de Darwin. Darwin pegou toda a teoria de Lamarck e apontou as suas falhas, derrubou as suas falhas, apontou as falhas, mas toda a sua teoria serviu de base para que ele desenvolvesse a teoria da seleção natural posteriormente. Então vejamos o que esse cara fala, porque o povo fala que ele ridiculariza, mas na verdade ele estava à frente do seu tempo, ele teve peito para fazer uma proposta que faz algum sentido lá dentro da sua época. Nós sabemos que hoje muita coisa do que ele disse não é verdade, mas ele propôs que existia uma relação entre indivíduos e ambiente. Beleza? Então, Lamarck, ele nasceu em 1744, morreu em 1829. O seu trabalho foi publicado em 1809. Ele era francês e ele é um dos pioneiros na teoria da evolução. A sua lei, a sua teoria, tem duas leis basicamente. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. O que significa isso, galera? Para Lamarck, as espécies, elas já existiam de uma maneira. Elas tinham suas características, nasciam com uma característica padrão. Só que de acordo com que elas viviam, de acordo com que elas se relacionavam com o ambiente, aqui tem um exemplo de um patinho aqui na lagoa, de acordo com que ela se relacionava com o ambiente, ela desenvolvia características. É muito importante entender isso. Ela desenvolvia características. Nesse caso aqui, o patinho está desenvolvendo aquela membranazinha que tem no pezinho do pato para ele nadar. Então, à medida que o pato foi saindo do meio terrestre para vir para a água, ele foi desenvolvendo essa membrana que auxiliava no ato de nadar, certo? Aí, essa é a lei do uso e desuso. Quando ele desenvolvia essa característica, e essa característica era importante, ele incorporava essa característica para o seu material reprodutivo, e aí, quando ele reproduzia, isso passava para o seu filhote, e o seu filhote já nascia com essa característica, entenderam? Essa lei de transmissão dessa característica recebeu o nome de lei da transmissão de características adquiridas. Então, olha só, adquiria a característica pela lei do uso e desuso e transmitia a característica pela lei de transmissão do caractere adquirido. Basicamente, a teoria do Lamarck era isso. Aí nós temos o exemplo da girafa, o exemplo famoso da girafa. É importante lembrar que nem o Lamarck nem o Darwin estudaram girafa, tá, gente? Girafa nós sabemos que nós temos na África, tá joia? Não na Amazônia. Nós temos na África, mas nós temos girafas na África e o Lamarck era francês, estudou lá na Europa, tal, não vamos entrar nisso. E o Darwin fez uma expedição pelo mundo todo e o seu estudo se baseou no arquipélago de Galápagos. Mas o exemplo da girafa é um exemplo muito didático. Por quê? Porque nós observamos a estrutura anatômica pescoço. Para Lamarck,
o pescoço da girafa, de todas as girafas, vamos dizer assim, era curto. Só que no ambiente onde as girafas estavam, o alimento disponível era alto, era em árvores altas. Então a girafa ela precisava forçar o pescoço. Olha como é que a curva aqui mostra que a girafa precisava forçar o seu pescoço para alcançar o alimento. Com isso, ela exercitava o seu pescoço aumentava de tamanho. E quando ela aumentava esse pescoço de tamanho, os seus filhotes já nasciam com o pescoço, né, com a predisposição a ter um pescoço longo. Beleza? Então, resumindo aí a teoria de Lamarck. Acontecia uma mudança no ambiente, ou seja, né, ou o pato precisava ir para a água, ou a girafa precisava buscar um alimento mais alto, ou qualquer indivíduo vivo precisava fazer uma mudança, né, o ambiente sofria uma mudança, aconteceu uma mudança no ambiente. Com isso, o indivíduo se adaptava ao ambiente. Para isso, ele adotava um novo comportamento. Para adotar quando adotava esse novo comportamento, acontecia a execução da lei do uso e desuso. Ou ele usava muito uma característica, ou ele não usava essa característica. Se ele usasse muito a característica, ele desenvolvia uma estrutura do corpo. Se ele não usasse a característica, ele atrofiava a estrutura ou órgão desse corpo. Esse desenvolvimento ou atrofiamento, ela causava uma modificação no organismo. Essa modificação era incorporada à célula reprodutiva e a célula reprodutiva transmitia isso para os indivíduos descendentes. Beleza? É importante aqui anotar esse quadro, esse mapinha mental aqui da teoria de Lamarck. Beleza? As críticas à teoria de Lamarck. A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. Então, por exemplo, se você é um cara de academia, você vai lá e faz muito exercício físico. Pô, você desenvolve musculatura, beleza, desenvolve. Mas se você parar de malhar, você fica magro de novo, fica fraquinho de novo, né? Então você desenvolve sim pelo uso, mas se você parar de usar, ela atrofia, beleza? Então a lei do uso e desuso também foi furada. E as características não eram adquiridas, elas não iam para as células reprodutivas, elas fazem parte das células somáticas, né, dos 22 pares de cromossomos. E acima disso, na época de Lamarck e de Darwin, não se tinha conhecimento de genética, tá, gente? É muito importante saber isso, porque existe questão de prova de Enem, eu já vi questão de prova do Enem, eu já vi questão de prova vestibular, cobrando sobre isso, comparando Lamarck e Darwin, colocando o conceito de genética na teoria de evolução de Lamarck e de Darwin, antes do do século XX. Então, Lamarck e Darwin não sabiam nada de genética, não sabia o que era gene, o que era DNA, nada disso. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Depois nós vamos ter aí, depois do Lamarck, nós vamos ter Charles Robert Darwin, que nasceu em 1809. Inclusive, 1809 é o ano de publicação do trabalho de Lamarck. 1809, o Darwin nasceu, então ele nem chegou a conhecer, né? Ele nem chegou a conhecer direito o Lamarck. O Lamarck morreu em 1822. O Darwin, ele estudou medicina e teologia, mas ele se destacou em botânica e geologia. A sua grande publicação foi o livro Origem das Espécies, que ele escreveu após uma expedição de mais ou menos 20 anos que ele teve, né? Aqui, ó, ele fez uma expedição, né? Depois de 20 anos aí ele fez a publicação desse livro. Essa expedição foi pelo mundo todo, praticamente todos os continentes. Aqui ele veio na América, mas não foi na América do Norte e tal. Mas aqui mais ou menos aqui nessa região, aqui na região de Galápagos, aqui, nessa região da América Central, foi aonde ele fez a sua grande descoberta, que foi a teoria da seleção natural. Não vou explicar tudo sobre seleção natural, tudo que ele estudou ali, porque isso é tema para uma outra aula. Mas basicamente, aqui ele comparou características das mesmas espécies e viu que dentro da mesma espécie existiam variações, ou seja, ele estudou uma espécie de pássaro chamada tentilhão e ele viu que tinha
tentilhão com bico longo, tentilhão com bico curto, tentilhão com bico mais grosso e tentilhão variado, 7 tipos de tentilhão. Cada ilha tinha um tipo de pássaro. E ele viu que isso estava totalmente relacionado com o modo de vida, etc e tal. E a partir daí, ele propôs os principais aspectos da sua teoria, que foi: as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns e por modificações na sua descendência. O mecanismo de modificação é a seleção natural, ou seja, o ambiente onde aqueles indivíduos estão favorece as suas características. E indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. O que isso quer dizer? Que organismos com variações favoráveis à condição do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e de deixar descendentes. Assim, ao longo das gerações, atuando a seleção natural sobre os indivíduos, melhora ou mantém o grau de adaptação desse meio. Com isso, Darwin conseguiu explicar que no ambiente já tinha, pega no mesmo exemplo da girafa, olha só, já tinha girafa de pescoço, lembrando que Darwin não estudou girafa, tá, gente? Para Darwin já tinha girafa de pescoço longo, girafa de pescoço médio e girafa de pescoço curto. O alimento favorecia a quem? Favorecia a girafa de pescoço longo. Então, quem tinha mais chance de ter sucesso aqui era a girafa de pescoço longo. Então, a mesma espécie, ela tinha variações, tá vendo? Para Lamarck, não. Os indivíduos eram todos parecidos, e eles mudavam de acordo com o ambiente. Para Darwin, não. Eles já tinham as variações e o ambiente selecionava. Essa é a grande diferença entre as duas teorias. Joia? E aí, no século XX, nós temos a chegada da teoria de Mendel, descobertas aí da primeira e segunda lei de Mendel, que são os genes, as características que são guardadas aí nos genes. E aí nós temos a chegada da teoria sintética da evolução, que abriu as portas para os cientistas estudarem tudo que nós sabemos hoje sobre DNA, sobre as semelhanças entre os indivíduos, e pegar essas semelhanças e mostrar que isso chega a nível molecular, a nível de DNA. Então, para Lamarck era uma evolução mais linear, ou seja, as espécies elas evoluíam igualmente, parecidamente. Para Darwin, a evolução era ramificada com um ancestral comum. Para Lamarck, o meio influenciava o indivíduo a modificar, e para Darwin, o meio seleciona a característica que já apresenta variação. Beleza? Agora, uma questão aqui do Enem de 2016. Darwin, em Viagem à Ilha de Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes, em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e Lamarck. Refere-se à interação entre organismos e seus ambientes, que é denominada o quê? Então, quando o indivíduo interage com o ambiente, isso quer dizer que é mutação, adaptação, seleção natural, recombinação gênica e variabilidade genética. Olha só, gente, como eu disse durante a aula, tanto Lamarck quanto Darwin, eles tentaram explicar como o ambiente e os indivíduos vão interagir para que a evolução aconteça. O Darwin teve uma explicação bem mais receptível. Já o Lamarck teve muitos furos, mas ambos tentaram explicar o quê? Tentaram explicar a adaptação. Mas quem explicou melhor foi o Darwin. Então a resposta certa aqui é a letra B. É muito importante ter muita cautela na hora de resolver esse tipo de questão. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Falamos um pouquinho sobre evolução. Resolvemos uma questão do Enem. Essa quarentena chegou aí para dar uma atrapalhada nos nossos estudos. Mas toda crise esconde uma grande oportunidade. Tamo junto, até a próxima. Valeu, tamo junto.